Olá, vamos falar de eternidade. 25 de dezembro de 2024. A palavra de Deus nos diz em Lucas 2, nos versículos 10 e 11, assim: O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Natal, ele se trata de Jesus e somente de Jesus. Embora ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, o ser humano tenha colocado outras coisas no meio, consideradas às vezes até mais importantes do que o próprio nascimento do Senhor Jesus. No entanto, nada é mais importante do que o nascimento do Senhor Jesus. O motivo pelo qual Jesus nasceu aqui nesse mundo. Poucas pessoas não sabem ou ignoram o motivo pelo qual Jesus nasceu. E a Bíblia nos diz que ele nasceu para nos salvar, para salvar o mundo dos seus pecados. E por que Jesus precisava nascer para salvar o mundo, para salvar as pessoas dos seus pecados? Porque todos nós nascemos pecadores, separados de Deus por causa desse pecado. O nosso pecado nos separa de Deus. E Jesus ele veio com esse objetivo de nos religar novamente a Deus. E ele fez isso. Quando ele nasce nesse mundo, quando ele cumpre aqui a sua missão, até a cruz do Calvário, ali onde ele morre, onde ele dá a sua própria vida, o justo pelos injustos. Ali ele estava pagando uma dívida que nós não poderíamos pagar com Deus, com seu Pai. Quando ele morre naquela cruz, ele diz, está consumado. Ou seja, o plano de salvação de Deus se consumava naquele momento. Ali Cristo nos comprava, nos resgatava novamente para Deus. Então, quando Deus manda o seu Filho a esse mundo, o intuito não era para que nós trocássemos presentes, não era para que nós tivéssemos uma vida somente com alegria, com prosperidade, não. O intuito de Deus em enviar o seu Filho ao mundo era para salvar o mundo. Salvar não de uma doença, não de um problema, mas salvar da condenação eterna. Meus queridos, essa vida não se trata apenas dessa vida. Essa vida que nós temos aqui, ela é passageira. A eternidade nos espera. E como é que nós estamos nos preparando para entrar nessa eternidade? Jesus Cristo veio a esse mundo, ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele pregou e ele morreu em uma cruz. E morrendo ali naquela cruz, ele nos garantiu uma salvação que nós jamais poderíamos garantir a nós mesmos. Porque as nossas boas obras, as coisas boas que nós fazemos ou que nós deixamos de fazer, não é capaz de nos trazer de volta para Deus. Nós não somos tão bons a ponto de merecer a salvação de Deus. Quando Deus olha para nós, é Cristo quem Ele vê. E é por causa de Cristo que Ele nos aceita, é por causa de Cristo que Ele nos vai deixar entrar no céu dEle. Jesus Cristo, Ele disse assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse texto, ele é maravilhoso porque ele diz simplesmente tudo. Nem você, nem eu, nem ninguém pode chegar ao céu de Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Só Ele, que nasceu nesse mundo, que se fez carne, que se fez homem, habitou no meio de nós, sofreu todas as humilhações possíveis de um ser humano
sofrer. E ele sofreu tudo isso não porque ele era um pecador, mas por causa dos pecadores que era eu e você. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele não estava morrendo achando que estava morrendo por pessoas boas. Ele estava morrendo na certeza, sabendo por quem ele estava morrendo. Por miseráveis pecadores como eu e como você. Jesus morreu por nós. Jesus nos resgatou daquela condenação que nós havíamos herdado de Adão e Eva por causa do pecado, lá no comecinho de tudo. Todos nós nascemos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória, da presença de Deus. Todos. Ela não diz assim alguns, ela diz todos. E aí Jesus veio e ele diz que quem crê nele é salvo, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. É por causa de Jesus que Deus nos aceita, não é por causa da nossa bondade, porque nós não somos bons. Que nesse Natal você possa refletir sobre o nascimento de Jesus, sobre o real sentido do Natal. Você pode trocar presentes? Pode. Você pode acender suas luzinhas em sua casa, você pode botar sua árvore de Natal, enfeitar sua casa. Mas o verdadeiro sentido do Natal não é esse. O verdadeiro sentido do Natal é que nós estávamos condenados a uma condenação eterna, longe de Deus eternamente. Mas o próprio Deus fez um plano, e esse plano era mandar o seu filho, o seu único filho, para nos livrar dessa condenação eterna. Se você entender somente isso nesse dia, tudo já terá valido a pena. Você precisa crer na salvação por meio único e exclusivo de Jesus. Ele é a única porta que pode nos levar ao céu. Ele é o único capaz de perdoar todo o nosso pecado, toda a nossa maldade. Não existe outro. Não existe outros meios, é só Jesus Cristo. Comemore esse dia, sim, mas comemore sabendo do verdadeiro significado. Cristo veio a esse mundo para salvar os pecadores e, como Paulo disse, que cada um de nós possamos dizer também, reconhecer, pecadores dos quais eu sou o principal, sou o primeiro. Que nesse Natal nós possamos descobrir isso, que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, que o Natal seja comemorado com esse sentido diferente, que nós possamos crer como Jesus, como nosso único e suficiente Salvador, e entender que Ele é digno de toda honra e de toda glória, e que nós, como pecadores, miseráveis pecadores, nós precisamos tanto desse Jesus, e infelizmente muitos de nós não conseguem compreender isso. Que Deus abençoe você e sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.